Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Diálogos sobre Crianças e Adolescentes, um projeto especial do 11º Congresso Mundial de Infância e Juventude. Este podcast é um espaço de reflexão, de diálogo e troca de experiências sobre os mais variados temas relacionados ao universo das crianças e adolescentes. Até novembro de 2026 teremos episódios mensais onde traremos convidados especiais para aprofundar questões essenciais e relevantes sobre educação, direitos, saúde, proteção e tantos outros que permeiam a vida das novas gerações. Hoje, com muito prazer, damos início a esta nova jornada de conhecimento, apresentando aqui o nosso primeiro convidado. O nosso orador é Paulo Guerra, uma referência na área jurídica, especialmente no campo do direito da família e da criança. Paulo Guerra é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e exerce a magistratura desde 1988, atualmente atuando como juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra. Acumula uma vasta experiência, nomeadamente foi diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários durante 6 anos, foi docente e coordenador na mesma instituição, dedicando 9 anos à formação de magistrados na área do direito e da criança e da economia. É autor de diversas obras jurídicas, participou em mais de 500 seminários e congressos como conferencista, realizou formações em Portugal, Espanha, França, Macau e Moçambique. Além disso, é membro do Centro de Direito da Família da Universidade de Coimbra e do Observatório Permanente de Adoção. A sua trajetória é marcada pela dedicação ao universo das crianças, um tema que sempre o apaixonou e que pude ler em algumas entrevistas, a ele se tem dedicado como um verdadeiro trabalhador da infância. Estamos aqui muito honrada, em nome da Comissão de Organização do Congresso, em tê-lo connosco para abrir esta primeira conversa deste podcast. Seja muito bem-vindo e, antes de mais, muito obrigada pela presença. E começaria por lhe lançar a questão de o que significa, na prática, então, garantir a igualdade e a proteção contra a discriminação no âmbito dos direitos das crianças. Muito boa tarde, doutora Adriana. É com muito gosto que respondo ao seu repto e saúdo, obviamente, o 9º Congresso Mundial que vai organizar. Sou de facto trabalhadora de infância, apesar de juiz de formação e juiz neste momento exercendo as minhas competências num Tribunal da Relação, mas fui durante muitos anos de facto juiz de crianças e de facto como trabalhador da infância e tendo exercido o cargo de juiz da infância, nunca de menores. Eu falo sempre de crianças e nunca de menores, porque é uma palavra muito mais perfumada que a primeira, porque temos todos consciência, doutora Adriana, que menor é a idade e nunca a pessoa. E por isso entendo que e garantir aquilo que me diz, igualdade, proteção contra a discriminação, é de facto, é fazer o eco devido e necessário às diretrizes da única resolução internacional que conseguiu, mais do que dar conselhos ao Estado, dar-lhes ordens. Ficando, portanto, Portugal obrigado a acatar essas ordens a partir do momento em que a ratificou. Estou a falar, obviamente, da Magna Carta da Convenção sobre os Direitos da Criança, erigida pela ONU em 1989 e que foi ratificada, como sabem, por Portugal um ano depois. E esse princípio da igualdade e da não discriminação está patente em diversos instrumentos legislativos nacionais e internacionais, o que demonstra ser um princípio base essencial à vida em sociedade. Direi, doutora Adriana, que não existe sociedade funcional sem uma sólida base de justiça e de igualdade. Este princípio da igualdade consiste, dizem os tratados, em tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente na medida da sua própria diferença. Eu direi que, em última análise, esta igualdade enraiza-se na ideia ou naquela premissa que está presente em todas as nossas codificações, de que todos os seres humanos são iguais quanto à sua dignidade humana e são, por isso, iguais em todas as dimensões que a dignidade assume na vida. E aqui convoco o artigo 2º da Convenção e o nosso artigo 69 da Constituição. E, portanto, é fundamental reter esta ideia de que não é permitido o tratamento diferenciado de situações que são iguais, sem um fundamento válido que justifique esse tratamento desigual. Portanto, à luz dos princípios jurídicos em causa, é proibido o tratamento diferenciado, arbitrário e violador da dignidade humana, sendo que, se tal acontecer, estaremos perante uma situação de discriminação. E por isso, partindo do princípio de que se deve considerar os iguais de forma igual, então uma consequência deste entendimento é precisamente que ninguém seja tratado de forma diferente, sem uma justificação ou um fundamento razoável.
E por isso, ligado ao princípio da igualdade, está obviamente o princípio da proibição da discriminação. Pode assim diferenciar-se um indivíduo do outro ou igualar-se dois ou mais indivíduos que estão em situações ou condições diferentes, desde que haja uma justificação que deve ser objetiva e razoável. O que não é permitido é discriminar. E de forma sucinta existe discriminação quando estamos perante diferenciação arbitrária, diferenciação sem justificação aceitável num Estado de Direito Democrático. E por isso, doutora Anabela, doutora Adriana, respondendo à sua questão, garantir esta igualdade para as crianças é um imperativo estatal, mas também um imperativo da sociedade a qualquer nível. Aliás, é na esfera local que se torna mais fácil ir mudando comportamentos, porque é agindo localmente para impactar globalmente, é isso que também se quer fazer, mas da mesma forma, não só a nível do Estado, não só a nível da sociedade, mas de uma forma mais micro a nível de cada família, agindo em cada família para que este facto, este cancro, não alastre. E no seguimento das suas palavras, porque é que acha que é fundamental destacar este direito no contexto atual, especialmente em Portugal e na Europa? Eu direi, doutora Adriana, que porque cada vez mais somos diversos. Cada vez mais crianças cruzam as nossas fronteiras, vindo de outras comunidades, falando outras línguas, e aí temos que ser integrativos, tolerantes e inclusivos. É de facto proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, da raça, da cor, da origem étnica ou social, das características genéticas da língua, da religião, das convicções, das opiniões políticas ou outras, da pertença a uma minoria nacional, discriminação com base na riqueza, no nascimento, na deficiência, na idade ou na orientação sexual. E porque também, direi, a igualdade de género ainda não é uma constante no mundo, nascer menina ainda faz a diferença em muitas das suas partes no mundo, e direi também porque ainda há muitas assimetrias sociais entre famílias e crianças, porque, continuo a dizê-lo, o livro mais importante da vida de uma criança é o livro do Registro Civil, onde se assinala o colo ou a falta dele que cada João e cada Maria vão ter na vida. E já sabemos que os colos colam cacos, que uma criança merece viver numa família que dela cuide e a ame, e que são tão importantes os primeiros 1000 dias na vida de uma criança, que tem todo o direito a ter dos seus progenitores, cuidadores, doses suficientes, costumo dizer, de ternura, firmeza e bom trato. Conhecemos pais muito ternos, mas muito pouco firmes. Conhecemos pais muito firmes, mas muito pouco ternos. E também, infelizmente, conhecemos pais ternos e firmes, mas que são incapazes de perceber que o seu filho precisa, por exemplo, de vacinação ou de uma educação especial, e isso, se não for dado, é maltrato. E como é que, nesse seguimento, como é que o sistema de justiça lida com esses casos de discriminação? Isto é, existem lacunas ou desafios que gostaria de destacar nesta questão? Muito obrigado pela pergunta. Eu destacaria, doutora Adriana, 6 domínios na proteção, na promoção e proteção, isto é, possibilidades de discriminar crianças. Vamos falar primeiro das crianças em perigo que existem em todas as camadas sociais deste país. Não é só a falta de pão, de casa ou de roupa que gera perigo, sendo esse perigo muito mais universal e transversal do que pensamos. Há meninos e meninas em perigo que não vêm só das habituais famílias sinalizadas, as chamadas famílias multidesafiadas e também por isso multidesafiantes. E por isso temos que estar todos atentos, muito mais atentos, aos sinais equívocos de perigo, ao facto de existirem crianças que são educadas no medo, com falta de ternura, mesmo entre 1000 consolas e muita roupa de marca. E é por isso que advogo, doutora Adriana, que temos de mais sinalizar. O artigo 66, número 2 da Lei de Proteção é claro. Obrigatoriedade de comunicar sempre que esteja em risco a vida, a integridade física, psíquica ou a liberdade de uma criança. De facto, acabamos por discriminar as crianças mais pobres porque estamos sempre mais atentos às dinâmicas das suas famílias, olvidando aquelas outras que nem sequer por vezes chegam ao sistema. O segundo domínio será na educação, na escola. Há crianças, doutora Adriana, que são discriminadas por estarem institucionalizadas. E aí, por isso,
sofrem estigma social e até escolar. Estou-me a lembrar de um caso que há pouco tempo me foi contado, de uma criança que estava residencializada numa casa de acolhimento e que normalmente, quando é preciso fazer uma visita de estudo, em termos normais, nas famílias ditas normais, chegam a casa, o pai ou a mãe assinam a autorização e a criança no outro dia entrega essa autorização. Pois, numa casa de acolhimento específica, era preciso pedir autorização ao diretor da respectiva casa que não estava, e que ainda por cima era uma filial, tínhamos que ir a Lisboa, e por causa disto esta criança não pôde viajar porque passou o tempo para assinar uma mera autorização para viajar ao lado dos outros. Terceiro domínio. Há crianças que são discriminadas, doutora Adriana, por pertencerem a etnias diversas. Todas as crianças devem poder estudar, ter acesso à educação, que lhes vai deixar capacidade de escolha no futuro. Eu ando muito por escolas e quando eles me perguntam porque é que eu tenho que estudar até ao 12º ano, porque de alguma forma vais ter direito à escolha. Se não tiveres a educação toda, podes chegar a uma altura e dizeres eu não posso ir por aquele caminho porque não tenho currículo e não tenho habilitações para isso. E aí somos sempre muito mais tolerantes, direi, com quem traz atrás de si uma cultura diversa, que urge ser incrementada e respeitada, eu sei, mas que não pode perpetuar situações de não aplicação de regras estatais às crianças dessa origem que por aqui residirem são cidadãos de pleno direito no nosso país. Em quarto lugar, eu também sei que existem muitas crianças estrangeiras, migrantes, que aqui entram e que, se estiverem em perigo, têm de ser acompanhadas e apoiadas pelo nosso sistema de promoção e proteção. Como sabe, basta a residência em Portugal para isso, independentemente da nacionalidade da criança. E aí convém dizer que não existem seres humanos ilegais no mundo. Não há crianças ilegais em Portugal. Pode haver situações de cidadãos que estão em situação de ilegalidade, nada mais do que isso. Nenhum ser humano é ilegal e, por isso, aludo à nova tipologia de perigo do artigo 3º, número 2, a linha H da Lei de Proteção, que se refere a crianças estrangeiras sem autorização de residência por cá. Elas também devem ser monitorizadas pelo nosso Estado e bem monitorizadas. Quinto domínio. Há crianças que são discriminadas por serem portadoras de deficiência, porque os nossos tribunais e as nossas comissões têm seríssimas dificuldades em encontrar equipamentos sociais capazes de os acolher condignamente. Quantas vezes coloquei crianças portadoras de deficiência em sítios errados porque não temos em Portugal uma saúde mental que dê resposta de cabal a todas estas situações. Há crianças que sofrem graves problemas de saúde mental e esse, direi, doutora Adriana, que é o setor onde reside um dos maiores cancros de omissão em Portugal. E, finalmente, há crianças que são discriminadas por força da sua orientação sexual. Não nos tribunais, não acredito que nada disso exista em termos do tratamento judiciário e não judiciário destas crianças, mas temos que compreender que há crianças que, por causa disso, são mal aceitos pelas suas famílias, em ainda muitos casos, e muitas vezes acolhem a clandestinidade e o desvio, e depois os vamos apanhar em lados errados da noite. Resolvi destacar estes 6 domínios que serão, de alguma forma, os mais relevantes. E são ótimos domínios que nos fazem, sem dúvida, refletir. Como é que acha que podemos então transformar esta diversidade, que são 6 domínios onde falamos de diversidade, numa vantagem prática para combater estas desigualdades que afetam as crianças e os jovens? Eu direi, doutora Adriana, que há sinais positivos nesta nossa caminhada enquanto sistema de promoção e proteção. Resolvi aqui por 4, pensar em 4. A consideração da ideia de que a criança é vítima de violência doméstica mesmo quando só assiste. Não é preciso que a criança seja vítima direta de maltrato físico. A criança, quando assiste a cenas inenarráveis de violência doméstica, é vítima, ponto final. Em segundo lugar, a valorização e o empenho no acolhimento familiar de crianças em perigo. A lei apenas exige, enfim, diz-nos que deverá ser este acolhimento familiar tendencialmente obrigatório até aos 6 anos. Não percebo porque é que haveremos de ficar nos 6 anos. Urge, de facto, com vista à garantia dos direitos da criança, estruturar para o nosso sistema português um plano estratégico de desinstitucionalização progressivo e, por isso, ambicioso. Temos cerca de 6.300 crianças nas
casas de acolhimento. A tutela, o ano passado, chamou-nos para nos informar que queria que em 2030 houvesse 1.200 crianças em casas de acolhimento. Será se calhar poesia, mas queremos de facto passar de uma lógica de acolhimento institucional para um acolhimento familiar o mais gratificante possível. Em terceiro lugar, aquilo que já é lei, desde a lei de 23 de 2023, de 25 de maio, a possibilidade de um jovem que está em acolhimento se arrepender uma vez saído do acolhimento na sua pós-maioridade. Isto é, saiu, arrepende-se, o mundo não está como ele pensava, a família não está como ele pensava e pede para voltar. Antes desta revisão da Lei de Proteção não era possível esse regresso e agora já o é. E, finalmente, a possibilidade da adoção de crianças até aos 18 anos. Estivemos durante tanto tempo parados naqueles inenarráveis 15 anos, só excepcionalmente poderíamos ir até aos 18, já é a lei hoje, através da Lei 46 de 2023, de 17 de agosto, que mexeu no artigo 1980 do Código Civil. Mas direi, doutora Adriana, que, para além disso, há muito mais a fazer. A aposta numa especialização nacional em tribunais de família e crianças, em todas as 23 comarcas, acabando de vez com estes feudos generalizantes de Porto Alegre, Bragança e Guarda. Não faz sentido que aqui haja juízes de competência genérica a tratar destas situações. Quero implementar globalmente uma boa audição da criança, não só nos tribunais, mas também nas comissões. Quero também, eventualmente, pensar na possibilidade do acolhimento familiar abranger laços de sangue, aquilo que em 2008 acabou por cair. Portanto, os avós deste país e os tios apenas podem acolher uma criança para efeitos do artigo 35, número 1, a linha B, apoio junto de outro familiar, mas não podem ser acolhimento familiar. Pergunto-me porquê. Aceitação da ideia de que é preferível sempre prevenir primeiro para não ter que proteger a criança do perigo, esta ideia da prevenção que vai prevenir o perigo, a noção de trabalhar o risco a fim de evitar que ele se transforme em perigo. Prorrogação das atuais medidas a executar em meio natural de vida na Lei de Proteção até aos 25 anos, só está prevista a prorrogação das medidas de colocação, o acolhimento familiar e o acolhimento residencial, como também o apoio para a autonomia de vida, mas não está previsto para as outras medidas. Pergunto-me porquê. Seria bem-vindo, até para evitar também discriminações a esse nível, doutora Adriana, o aumento do prazo da prescrição dos procedimentos criminais em crimes sexuais contra crianças. Penso também que era bom incrementar o apoio económico às famílias biológicas e aos padrinhos civis para que esta medida, esta não medida de promoção e proteção, mas esta providência tutelar civil vingue. Eu e a professora Ana Rita Alfaiate andamos a fazer um périplo nacional junto do I2S no sentido de fomentar a aplicação desta providência a muitos casos que deviam vestir o corpo de muitas crianças. Necessidade de ponderar a possibilidade dos padrinhos civis poderem adotar a criança acolhida desde que a vontade adotiva tenha sido criada após a aplicação da medida do apadrinhamento civil. E eu direi, doutora Adriana, que se deve raciocinar de igual modo, e estão neste momento projetos de lei propostas na Assembleia da República neste sentido, a possibilidade de uma família de acolhimento que, afinal, supervenientemente demonstre vontade de adotar a criança, poder ela própria também passar a ser família adotiva. A criança não mudava assim tantas vezes de colo para seu próprio bem. Quero também pensar, doutora Adriana, na passagem definitiva de um acolhimento institucional para um acolhimento residencial terapêutico, que seja de facto moldado pelo modelo Trauma Informed. Aquela ideia, doutora Adriana, e com isto me calo, da assunção da ideia de que a violência contra uma criança, mesmo que sob a capa de correção parental, é ilegítima. É esta conclusão indesmentível sobre a precocidade dos danos dessa violência na criança. Divulguemos mais o apadrinhamento civil, transformemos a diversidade em mais recursos legais para acolher crianças e fazê-las viver em família que lhes dê colo, porque já sabemos, e eu comecei por dizer isso, que tenho a certeza absoluta que os bons colos colam os cacos. Se me permitir agora, duas perguntas mais pessoais, na mesma ligada à sua Certo. profissão, mas mais pessoais, porque todos esses temas que falo, eu acho que daria um tema para um podcast. Como é que a sua experiência pessoal como juiz desembargador o inspira
na sua luta pela igualdade e pela proteção dos direitos da criança? Infelizmente, doutora Adriana, estou numa relação que, tal como as outras quatro, não tem especialização em matéria de direito da família e das crianças. E por isso sonho em conseguir abrir secções de família e crianças nos nossos 5 tribunais, em Guimarães, no Porto, em Coimbra, em Lisboa, em Évora e também no Supremo Tribunal de Justiça. E por isso vou fazendo o meu melhor numa secção criminal da relação de Coimbra, julgando os crimes praticados contra crianças, evitando a sua vitimização e a perpetuação do maltrato infantil através da aplicação de penas que sejam suficientemente desmotivadoras e ao mesmo tempo ressocializadoras por parte do agressor. Sonho também aqui, doutora Adriana, com a criação da figura, por exemplo, do provedor da criança, que está muito para lá daquilo que é o provedor da justiça, porque a criança não convoca só justiça, convoca muito mais do que isso, e portanto direi que mais do que a minha experiência como juiz desembargador, é a minha experiência pessoal durante muitos anos como juiz de família e crianças em tribunais de família e crianças, e agora como embaixador, seguindo a linha do meu mestre, do meu farol, Armando Acácio Gomes Leandro, vou levando essa boa mensagem aos mundos. Por fim, assim, para terminar, o que é que espera que seja alcançado nos próximos anos em termos de igualdade para as crianças em Portugal e no mundo, não é? Também no mundo em que vivemos hoje em dia. Doutor Adriano, eu direi que, tal como o doutor Leandro sonhou, ele queria conseguir para todas as crianças uma infância de excelência. Que tivessem progenitores exercentes de uma parentalidade positiva e ligados a eles por uma vinculação absolutamente segura. E por isso, pergunto-me, doutora Adriana, se não será a altura de melhorar a vida das crianças, em vez de estarmos sempre a discutir a sua proteção. As nossas políticas sociais, as nossas práticas judiciárias têm estado até agora dominadas pela reparação das falhas parentais. É a altura de substituirmos este paradigma por uma abordagem centrada na avaliação pluridisciplinar das necessidades da criança, enfim, eu trabalho a favor da criança, nunca contra os pais, mesmo que tenha que retirar um filho, para apoiar o seu efetivo desenvolvimento. E, portanto, sou partidário, doutora Adriana, tal como Espanha e outros países europeus, é a altura de darmos na lei prazos perentórios às famílias para se reorganizarem quando essa reorganização dependa só deles. Ser pobre neste país não é crime. Alguém que não tem dinheiro para pôr de pão em cima da mesa tem que ser apoiado por um Estado. E é preciso termos todos assente que a negligência mata. O tempo das crianças não é o tempo dos adultos e não podem as crianças esperar eternamente pelas descontinuidades dos seus pais. Eu direi que o caminho faz-se caminhando e haverá ainda algumas arestas a limar. Devemos evitar 3 grandes realidades, doutora Adriana. Devemos evitar as redundâncias, quando a mesma atividade é desenvolvida por 2 ou mais unidades desnecessariamente, e quantas vezes temos pessoas no terreno a agir exatamente com os mesmos objetivos. Temos que trabalhar em evitar as lacunas, quando uma ação necessária não é desenvolvida por ninguém, e temos que combater as incoerências em que políticas públicas que afetam os mesmos destinatários muitas vezes têm objetivos absolutamente conflituantes. Eu direi que temos que apostar na dimensão democrática da família, mas é fundamental que formemos, direi eu, que formemos cidadãos democratas. Temos que educar as pessoas para os direitos e não tanto educar as pessoas para os deveres, como fizemos e constantemente estamos a fazer, nomeadamente com os nossos alunos e com as nossas crianças. Dr. Laborinho Lúcio ensinou-me que ao educar pessoas para os deveres, criamos súbditos. Ao que educar pessoas para os direitos, criamos cidadãos. Com uma enorme diferença. É que educar para os direitos é educar para os direitos do outro, e é educando para os direitos do outro que compreendemos e interiorizamos a responsabilidade de os respeitar. E por isso, doutora Adriana, eu direi, e assim termino, parafraseando um dos meus gurus de vida inteira, que se chama Bertolt Brecht, que escreveu: nós vos pedimos com insistência, não digam nunca, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre sangue,
em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isso é natural, para que nada passe a ser imutável. Esta ideia da normalidade do maltrato, da normalidade da cultura daquele povo que eventualmente pode fazer, querer justificar algo que é injustificável, não pode de facto ser admitido. E eu, portanto, finalizando com a pergunta que me faz em último lugar, como é que de facto, o que é que eu espero que seja alcançado nos próximos anos em termos de igualdade para as crianças em Portugal e no mundo, é de facto fazer-lhes notar de que eles, além de deveres, têm direitos. E é importante que eles os saibam quais são, e é importante também, e costumo fazer sempre esse repto às escolas deste país, no dia 1 de junho, o dia da criança, ou no dia 20 de novembro, o dia em que se celebra a Convenção dos Direitos da Criança, parem com as físico-químicas, parem com a filosofia, parem com o português e convidem as crianças e os seus pais a irem aos auditórios das escolas ouvir falar de direitos e da Convenção sobre os Direitos da Criança. E com isto me calo, doutora Adriana. Muito obrigada, muito obrigada. Chegamos ao fim deste primeiro episódio, não é? Sobre diálogos sobre crianças e adolescentes. Eu gostaria de agradecer imenso aqui ao nosso convidado pela sua participação, que foi bastante enriquecedora, bastante inspiradora. A sua experiência, a sua dedicação ao universo das crianças e dos adolescentes trouxeram, penso que, reflexões bastante valiosas, que sem dúvida que vão marcar o início desta jornada de episódios e de diálogos sobre as crianças e adolescentes e que esperemos também que inspirem quem nos ouve também a mudar o paradigma ou a visão que tem sobre as crianças e os adolescentes. Agradecemos a quem nos acompanhou, convidamos a todos a continuar a seguir o nosso projeto, seja nas redes sociais, seja no nosso canal YouTube ou no nosso site oficial, onde podem acompanhar, encontrar lá as novidades dos próximos episódios e dos próximos oradores e que estarão nos próximos meses, até novembro de 2026, e contamos com todos para fazer parte destas conversas tão importantes. Doutor Paulo Guerra, novamente muito obrigada e até ao próximo episódio. Muito boa caminhada, doutora Adriana, muito boa noite.